Boa noite, alunos. Estamos aqui hoje para tratar um pouquinho com vocês de direito penal. Aula passada, nós estávamos estudando sobre a teoria da lei penal e nós iniciamos o conflito aparente de normas, mas não terminamos dentro da sala de aula. O que seria o conflito aparente de normas? Quando a gente fala de conflito de normas, é a possibilidade de existir mais de uma norma para regulamentar aquela determinada situação. O conflito aparente de normas é quando aparenta ter, visivelmente, se aparenta ter duas normas, no mínimo, que vai trazer a solução para determinada situação, mas, na verdade, não existem, ok? Quais são os elementos desse conflito aparente de normas? Primeiro, a unidade de fato, ou seja, eu tenho apenas um fato e esse único fato vai parecer ter no mínimo no mínimo duas normas que vão tratar e regulamentar esse fato. Qual é o outro elemento? Pluralidade de normas. Aparenta-se que existe mais de uma norma que vai conseguir regulamentar essa situação da qual a gente falou, que é esse único fato. E por fim, a aparente aplicação de todas as normas. Aparentemente, visivelmente, primariamente, se verifica que é possível a aplicação de mais de uma dessas normas. Quando nós falamos de conflito de normas dentro da teoria geral do direito, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é que eu tenho 3 critérios para solucionar um conflito de normas, que é o critério da hierarquia, o critério da especialidade e o critério cronológico. No entanto, aqui na seara penal, esse conflito aparente de norma, ele é resolvido por meio de princípios, quais sejam o princípio da especialidade, o princípio da conjunção, o princípio da subsidiariedade e o princípio da alternatividade. O que seria cada um desses princípios? Pelo princípio da especialidade, sempre a norma especial vai revogar a norma geral. Então, quando eu tenho uma norma que vai trazer uma especialidade, eu não aplico a norma geral. É o caso típico do infanticídio, onde eu não aplico o crime de homicídio em decorrência que eu tenho um crime próprio. Por que é um crime próprio? Porque ele exige que seja um agente próprio. O infanticídio é a mãe em estado puerperal que pode ser sujeito ativo desse crime. Então, sempre que se fala do princípio da especialidade, essa lei especial ela vai trazer um plus de severidade, vai trazer um a mais na obtenção de uma conduta, de uma penalização para essa conduta, porque ela é mais específica. Por isso que a gente coloca essa situação da lei penal e do princípio da especialidade, tá bom? O princípio da subsidiariedade é quando uma norma primária, ou seja, uma norma que é mais ampla, porque ela abrange maior número de casos, ela vai prevalecer dentro de uma norma secundária, que é uma norma menos ampla, uma norma mais específica. Quando isso acontece? Quando eu tenho um crime geralmente mais grave, ou que nem tanto mais grave, mas que vai estar abrangido por outros crimes. Por exemplo, o sujeito que sai e dispara a arma, a gente fala que disparar arma não, que pode trazer a questão do porte do disparo, né? É essa discussão que se faz. Geralmente, quem dispara arma em local público e não tem o porte, ele vai responder pelo porte de arma, ok? Porque o porte de arma seria um crime mais grave. Então, ele não responde pelo porte mais o disparo, ou somente pelo disparo. Por quê? Porque ele não tinha autorização para portar determinada arma. Já o princípio da conjunção, ou também chamado princípio da absorção, ele sempre vai absorver os fatos que são mais graves, absorve os fatos que são menos graves, ok? Então, na execução do crime, se eu realizar determinada conduta que caracteriza um crime
mas o meu fim, o meu crime fim foi outro, geralmente esses crimes praticados na execução desse crime fim, que é esse crime lá no final que eu pretendo realizar, serão absorvidos. Professora, quais casos acontecem? Por exemplo, quando eu tenho um crime de homicídio por espancamento, em que eu tenho a lesão corporal para chegar ao homicídio, ok? Então ocorre aquilo que a gente chama de absorção do crime. Sempre se fala que o crime mais grave vai absorver o crime menos grave. Lembre-se que o crime menos grave ele vai ser meio para o crime fim. Então, ocorre muito nos crimes de lavagem de dinheiro, por exemplo, que eu tenho que cometer uma série de crimes antes para conseguir bater ou realizar o crime de lavagem de dinheiro. E por fim, o princípio da alternatividade. O que seria alternatividade? É quando o próprio artigo da lei fornece vários verbos, várias condutas que eu possa cometer. Independente de qualquer conduta, eu estou realizando um crime. Então, independe de qualquer conduta que eu esteja realizando ali, eu já realizei o crime. Então, por isso que é a alternatividade. O mesmo artigo vai prever várias condutas. Como assim, professora? Se vocês pegarem o artigo 33 da Lei de Drogas, ele fala assim: importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Pena de 5 a 15 anos e pagamento de R$500 a R$1.500 de dias multa. Isso quer dizer, qualquer um desses verbos que forem praticados vai estar dentro do crime de tráfico. Então, a gente consegue, tá bom? Espero que eu tenha ajudado vocês e vai vir outras disciplinas e outros conteúdos por outros vídeos. Até mais e até breve.